Olá, quer aprender a fazer uma calculadora em Python do zero, de forma simples e objetiva? Então você está no lugar certo. Com essa calculadora simples, você vai poder fazer as operações básicas, como subtração, como por exemplo a soma. Também vai poder fazer divisão e, por fim, a multiplicação. Então eu tenho certeza que você vai adorar esse projeto e você vai se tornar um excelente desenvolvedor Python. Então vem comigo para esse projeto que tá muito legal. Vamos lá! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Leonardo falando, e hoje nós vamos fazer uma calculadora. É isso mesmo, você vai aprender a fazer uma calculadora simples, porém é sua calculadora que você vai desenvolver, tá bom? Então ela é muito especial. Então vamos lá. Eu já criei aqui a minha pasta calculadora e coloquei um arquivo, criei um arquivo main, né? O famoso main.py. Tá? Vou minimizar aqui a minha área do projeto e vamos começar. Nós vamos usar nesse projeto a biblioteca tkinter, ou tkinter, né? Então vamos começar importando. Nós vamos importar tkinter stk. Vamos usar aqui o paradigma orientados a objetos. Então eu vou usar o conceito de classe. Então eu vou colocar classe. Então para você declarar uma classe em Python, você usa essa palavra reservada class. Né? Vou chamar essa classe de tela, parênteses, fecha parênteses, 2 pontos. Né? Então criei o bloco da minha classe. Toda classe tem que ter uma função inicial, que nós chamamos aqui em Python de construtor da classe. Toda vez que eu chamar essa classe, essa função vai ser chamada e vai ser executada exatamente tudo que estiver ali dentro. Então nós vamos definir essa função, né? A gente usa o def para definir uma função em Python. O construtor particularmente é o init, né? Então já comecei a declarar meu construtor e aqui eu vou fazer toda a lógica do que vai acontecer quando eu chamar minha classe tela. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou chamar self tela. Então, toda classe ela tem como um parâmetro aqui o self. Né? Então, eu sempre vou usar o self justamente para poder, vamos dizer assim, entre aspas, marcar esse meu atributo dentro da classe. Eu posso usar ele em qualquer lugar da classe. Tá? Por isso, essa palavrinha reservada aí, self. Que essa palavra self atrela o meu atributo à classe. ATK. .tk. Então aqui eu estou instanciando um objeto tela, né, que vai sustentar toda os meus botões, meus componentes, né, os botões, os labels, né, as entradas e por aí vai. Então eu já aqui chamei o self tela. Agora eu vou colocar um título nessa tela. Então agora eu vou colocar um título nessa tela. Então self tela título title. E qual vai ser o título? Calculadora. Né? Então, nossa telinha vai chamar calculadora. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu não quero que essa minha tela ela seja redimensionável. Então eu vou usar o self tela resizable. Self tela resizable. Então eu vou colocar width false, ou seja, tanto em comprimento quanto em altura, que é o high. Eu não quero que ela seja dimensionável. Bom, beleza. E já vou colocar aqui embaixo o self tela main loop, que é justamente para quando eu chamar a minha classe, essa minha janela ficar literalmente na tela, ela ficar ativa na tela. Vamos dar uma olhadinha em como está ficando? Então eu vou sair dessa minha estrutura classe, tá? Estou aqui na indentação 0, digamos assim. Só que como eu estou trabalhando com uma classe, eu vou ter que instanciá-la. Então eu simplesmente vou chamar essa minha classe, ou seja, vou colocar tela. Com isso aqui eu estou chamando essa minha classe, tá bom? É uma instância aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui, colocar o botão direito em main, run main. Então está aqui, né, a nossa janelinha. E note que ela não é redimensionável. Põe o mouse aqui, não acontece nada. Isso é justamente por conta desse resizable. Bom, mas vamos lá então. Agora eu vou criar algumas variáveis. Então eu vou criar self de resultado, res
Então eu vou colocar, ela vai receber um vazio, vai receber nada, só para inicializar a variável. Depois eu vou colocar self valores, isso aqui ao longo do código vocês vão entender o porquê. Vai receber 0, opa, vai receber 0. Depois self width, isso aqui vai ser justamente o tamanho dos botões, width, eu vou colocar igual a 10. Self height, tamanho vai ser igual a 3 nesse caso aqui. E agora nós vamos também chamar a nossa fonte. Então self fonte, vamos declarar aqui uma variável fonte igual, vai ser a fonte Arial, tamanho 14, vamos colocar em negrito, que é o bold. Tá? Então aqui nós já fizemos algumas declarações que vai ficar mais claro para vocês à medida que nós formos evoluindo aqui no código. Vamos fazer um label, que é justamente vai ser o nosso display, né? Que vai apresentar o nosso resultado. Então vou colocar self resultado recebe tk.label. Opa, esse label, né? Eu vou colocar esse label onde? Na nossa tela, então self tela. Bom, então agora eu vou criar aqui, ó, um self, uma variável auxiliar, que eu vou chamar de auxi resultado. Ela vai receber tk.stringvar. E eu vou setar essa variável para mostrar no meu label, ou seja, para mostrar um texto. E esse texto vai ser, vou colocar aqui, ó, set, vai ser simplesmente 3 ifs, tá? Opa, set 1, 2, 3. 3 ifs. E agora eu vou criar o meu próprio label, meu label, né? Vou criar o meu label, que é self lb de label, resultado, vai receber tk.label. Vou construir esse label na tela, né? E agora eu vou usar o text variable, e ele vai receber exatamente a minha variável auxiliar, né, que nós criamos exatamente aqui. Então essa variável ela vai receber valores, e esses valores eu posso colocá-los aqui agora, tá? Que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Nossa fonte vai ser igual a quem? A nossa fonte que nós criamos lá em cima, lembra? Opa, self fonte, tá? E vou colocar, não, acho que é só isso aqui. Tá dando, tá. Está dando um errinho aqui de indentação. Agora nós temos que colocar esse label na tela. Então nós vamos usar aqui o grid. Esse grid é um gerenciador de layout, digamos assim, e ele que vai ajustar a minha tela, tá? Então eu não coloquei aqui em cima, por exemplo, o self geometria, né, onde a gente pode colocar o tamanho da janela, tamanho e altura da minha janela. Eu não usei dessa vez, porque eu vou usar o próprio grid, e à medida que minha calculadora for crescendo, né, com os botões, ele vai se ajustando, ele vai gerenciando esse layout para caber todos os meus componentes, tá? Então ficou aqui self resultado, ok. Não, aqui ó, self lb resultado grid. E o que nós vamos colocar aqui? Row 0, ou seja, ele vai aparecer na linha 0. Coluna, já vou colocar um coluna span 3, porque lá na frente vocês vão ver que quando eu uso coluna span é porque eu vou pegar 3 espaços, uma coluna e mesclar, igual você faz em Excel, você vai mesclar. Bom, e por enquanto vamos dar uma olhada como está ficando. Opa, por algum motivo eu acabei apagando o nosso self tela main loop, não sei o que aconteceu. Então vamos dar uma olhada até agora como está ficando. Então note, tá vendo? Olha só o que ficou aqui. Só apareceu esses 3 pontinhos. E quem são esses 3 pontinhos? É justamente
essa self alce resultado, né? Que é uma string var. Então, aqui eu coloquei set, ou seja, configure a minha alce resultado para mostrar apenas 3 pontinhos. E como eu usei o gerenciador de layout, o grid, ele colocou esses 3 pontinhos justamente na linha 0, coluna, no caso aqui eu estou colocando coluna span 3. Né? Já estou me adiantando lá para o futuro, tá? Para o futuro aqui do código. Porque nós vamos ver ao longo do decorrer que nós vamos ter várias colunas e ele vai fazer uma mescla. Mas enfim, por enquanto, como só tem esse componente label resultado, ele só me mostrou isso aqui, tá? Porque eu estou usando o grid layout. Agora eu poderia pré-configurar minha janela para 300 por 300, por exemplo, tá? Mas não é esse o caso aqui. Perfeito, vamos por parte, né? Agora, eu vou até colocar aqui um comentário, que esse é o label resultado. Seria o equivalente ao nosso display da calculadora. Perfeito? E agora nós vamos fazer o quê? Os botões. Agora a gente vai fazer uma porrada de botão aqui. Então eu vou começar com o botão 0. Perfeito? Botão 0. Então, para cada botão eu vou criar uma variável alce, ou seja, nesses mesmos moldes aqui. Então, este botão, essa variável vai ser alce bt, ou seja, botão 0, vai receber tk.string var, né? String var. E eu vou fazer o que? Vou setar esse meu botão, como ele é o botão 0, eu vou setar para 0. Só colocar o 0 aqui. Então vai aparecer o número 0 no meu botão. E agora eu vou literalmente criar o botão. Então alce bt 0 vai receber tk. Como é botão, button, vou colocar esse botão aonde? A nossa tela, né? Vou usar o text variable, vai ser exatamente o self alce botão 0. E agora eu vou colocar o tamanho desse meu botão, vai ser quem? Width, que é o self no caso, né? Self width, que é justamente o que nós definimos aqui, ó. E obviamente a minha altura vai ser quem? O self height. Ok? Vamos usar agora a fonte. Fonte vai ser exatamente self fonte. E já vou deixar aqui um comment. Só que por enquanto, como eu não vou fazer nada com ele, eu vou colocar o none. Beleza? E agora falta a gente o quê? Colocar esse botão na tela. Então self bt 0.grid. Então nós vamos colocar ele onde? Na linha 1, coluna 0, e já vou aqui de cara ajustar a margem. Então o pad x é para dar uma margem. Então vou colocar pad x2 e pad y igual a 2 também. E vamos ver como está ficando essa brincadeira. Deixa eu parar aqui, estava rodando. Então tá aqui, ó, a chapola do botão. Né? Mas note, porque o meu width é 10 aqui, ó. Por exemplo, se eu colocasse o width 5, então eu vou reduzir o tamanho do meu botão, ó. Então note, como nós vamos ter vários botões e eu quiser de repente mudar o tamanho deles, eu não vou precisar mudar botão por botão, eu vou apenas mudar essa minha variável aqui. É por isso que nós declaramos essas variáveis. Ou mesmo, se eu quiser depois mudar a fonte e o tamanho dela, eu posso simplesmente mudar aqui. Perfeito? É isso aí. Bom, basicamente nós vamos repetir isso aqui várias vezes. Vou fazer aqui mais um, que é o botão 1. Então o botão 1, por exemplo, eu só vou ajustar aqui, ó, vai ser botão 1. Aqui é botão 1. Aqui é botão 1. Novamente, onde tem... Só vou substituir onde tem 0 por 1. E o meu grid agora
né, vai ser o quê? Eu vou colocar ele na linha 1 e coluna 1, tá? Ah, então detalhe, né? Tá 0 porque tem que colocar 7, 1. Então já tá aqui, ó, 0, 1. Deixa eu só voltar aqui para ajustar. Ok, por enquanto tá certinho. Beleza? Então esse é o botão 1. Bom, agora eu vou dar uma pausa e vou adiantar aqui até o botão 9, perfeito? Depois a gente vai continuar com os botões dos operadores, mais, menos, vezes, dividir e o igual, tá bom? Então eu vou dar uma adiantada aqui e já volto. Bom, então pessoal, já fiz até o botão 9, tá? Todos têm a mesma estrutura, atenção somente para os grids, né? No sentido de colunas e linhas, tá bom? Deixei aqui o comando conon, porque quando nós formos definirmos as nossas funções, a gente vai atualizar esse command, tá? Então olha só como está ficando, os 9 botões. E agora nós vamos colocar aqui os operadores, né? O mais, o menos, o vezes, o dividido e o igual, tá? Então nós vamos aumentar aqui mais um botão. Então, por exemplo, só vou copiar aqui. Só ajustar aqui agora. Então agora eu vou colocar o botão menos. Então esse vai ser o nosso botão 10, né? Vou setar com um sinal de menos. Então aqui só vou alterar onde tem 9, vou colocar 10. Ó, 10, 10. Agora eu estou na coluna 1 mais linha 4. Vamos dar uma olhada, vamos rodar aqui. Então, ó, o menos está aqui. Só um pequeno detalhe, nesse caso a gente vai mudar a cor. A gente pode colocar o BG, nós podemos colocar aqui um azulzinho claro, um light blue. Vamos dar uma olhada? Só para destacar, né, as operações. Opa, peraí, teve um erro aqui. Aqui, ó. Botão 10, acho que agora vai, né? Tá, agora tá certo. Tá aqui. Depois nós vamos fazer para o botão de adição, de dividir e de vezes, tá bom? Então já vou adiantar aqui. Perfeito, pessoal, já voltei, ó, já adiantei. Já coloquei os demais botões, tá? Vamos ver como está ficando, ó. Vamos rodar aqui, ó, tá certinho, né? Com os botões aqui das 4 operações, o igual com a cor um azul claro, né? Tá aqui o light blue, e é isso aí. E agora que nós já temos, então, toda a parte layout, ou seja, toda essa parte aqui de componentes, nós temos que agora começar a fazer com que isso agora seja funcional, né? Então agora nós vamos definir duas funções, vocês vão ver. Mas antes, eu acho que tem uma linha aqui, ó, se eu não me engano, essa linha de código aqui é uma linha morta. Não sei porque eu coloquei ela aqui, ó. Vamos só rodar aqui para dar uma olhadinha. Enfim, uma linha morta ali, não sei porque como que ela chegou ali. Bom, então vamos lá. Então aqui nós vamos definir, então eu vou começar a definir a função atualizar, que vai ser referente ao nosso display, né? E aqui é o seguinte, atualizar o que? Aquele nosso display. Porém, qual é a variável que é referente ao nosso display? É justamente essa aqui, ó, alce resultado, né? Na verdade, essa é auxiliar, né, da variável, do label, na verdade, né, que é o label resultado. Essa variável alce resultado é a que vai controlar, né, digamos assim, o que vai aparecer, né, o texto, né? Ou seja, então ela é a que vai controlar o que a label resultado, a LB resultado, vai nos mostrar. Só que essa função eu vou ter que chamar no botão. Então agora no command, como não tinha nada, né, none, agora nós vamos passar algumas coisas. E como que vai ser isso? Ó, nós vamos ter que usar a função, aqui a lambda, né? Então lambda vai ser quem? Eu vou chamar a função atualizar
Só que essa função atualizar, eu vou passar um parâmetro para ela. E esse parâmetro vai ser justamente essa variável auxiliar, que eu vou chamar aqui, ó, de auxBT, ou seja, auxiliar do botão em questão, porque nós temos todos os botões e cada botão, conforme nós vimos, tem essa variável aqui, ó, auxi BT0, BT1, BT2, BT3 e por aí vai. E aqui nós vamos passar como parâmetro exatamente o valor dessa variável. Então o que nós vamos ter que fazer? Usar um get, né? Então nós vamos usar assim, ó, o self, auxi, primeiro botão, que é o BT0, e vamos usar aqui o método get, ou seja, quando eu uso esse método, eu vou pegar o valor que está armazenado nessa variável auxi BT0, tá bom? E esse valor aqui, ó, atualizar, eu estou passando, nessa função atualizar, eu estou passando como parâmetro exatamente esse valor que eu consegui, né, que eu consegui da variável auxi BT0. E aí, aqui no atualizar, esse parâmetro vai ser transferido daqui para cá, né, vamos dizer assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, self res de resultado, vou colocar mais, porque ele vai somar, ele vai concatenar, né, vai ser uma string auxi BT. Ou seja, eu vou pegar o valor que estiver lá no botão, eu vou concatenar. Então, por exemplo, se eu digitar o 1, vai aparecer o 1. E agora eu digito o 2, vai aparecer o 2. Ou seja, só que vai ficar 1 mais 2, vai dar o 12. Estou concatenando strings, tá bom? E depois nós vamos ter que fazer o inverso. Nós vamos ter que fazer com que isso seja dígitos, para que possamos fazer as operações e retornar com string, para que possamos colocar no display. Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então nós vamos fazer o que agora? Self auxi resultado set, porque eu estou pegando esse valor do botão e quero mostrar agora no display. Então vai ser aquele momento que você vai estar digitando os números. Como você digita os números na calculadora, não aparece em tempo real no display. É isso que vai acontecer aqui. Tá? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos setar esse valor passado pelo botão em questão e nós vamos fazer com que isso apareça lá no display, então, tá bom? Vamos dar uma olhada? Até agora só tem um botão 0. Então, por exemplo, só o botão 0. Ó. Tá vendo? Ó? Esses 4 0 foi justamente por conta disso aqui, ó. Porque eu estou concatenando, ou seja, eu estou adicionando, estou somando strings, tá bom? Tanto é que nenhum outro botão não tem nada, porque eu não implementei ainda o comando, né, que é a função lambda, que vai pegar a função atualizar aqui, tá? Então nós vamos fazer isso para cada botão. Por exemplo, vou fazer até o botão 1, aí depois eu vou dar aquela pausa e fazer de todos, tá? Porque vai ficar muito repetitivo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, não estou no botão 1, então vai ser auxi BT1, tá? Pronto. Então, quando eu digitar o número, quando eu clicar no número 1, vai aparecer, ele vai me mandar para a minha função atualizar o número 1. Quando eu clicar no número 0, vai me mandar para a função atualizar o número 0. Então, vai concatenar. Então, por exemplo, para me digitar o 10, eu clico no 1, ele vai adicionar 1. E no 0, ele vai adicionar o 0. Então, vai dar o 10, mas é em string. Note isso. Ainda não estamos falando em dígitos. Então, por exemplo, 1 e 10 e 0, vai dar o 10. Só que esse 10 aqui, até o momento, embora apareça para a gente 10, isso é um string, tá? Não é número ainda, não é inteiros. Tá? Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Então, o que eu vou fazer? Olha, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou atualizar esse comando, né, com os seus respectivos valores aqui, tá bom? Nós vamos pegar o valor de cada botão. Então, aguarde aí. Então, pessoal, já ajustei todos os botões aqui, ajustei os comandos, porém deixei apenas o calcular, né, que é o botão de igual. Quando eu clicar no botão de igual, eu vou chamar uma função calcular, que nós vamos definir, e essa função vai retornar o valor da operação. Então, calcular deixei como não ainda.
Então aqui, por exemplo, ó, só a título de exemplo, eu tenho um botão de vezes, né? Então no botão de vezes, note que é auxiliar botão 14, o vezes é o 14º botão no nosso layout, e ele guarda essa informação, que é o asterisco, né? Que é justamente o de vezes. Inclusive, pera aí, a gente pode colocar o X, né? Que é o de vezes. Sempre que eu coloquei asterisco ali. E aqui está dizendo que vai pegar o valor dessa variável, que é um asterisco, que é um X, que é o de vezes, e vai mostrar no display. Vamos dar uma olhada? Olha. Ih. Opa, achei um errinho ali. Aqui no igual, na verdade, é botão 15. Por isso que estava dando um erro ali. Ó. É botão 15. Ok, botão 15. Pronto. Agora sim, né? Vamos dar uma olhada? Pronto. Ó. Vezes. O igual não tem nada ainda, porque a gente não definiu. Dividido, tá vendo? Ele vai somando. Cada vez que eu clico no botão, ele está adicionando ou concatenando uma string. Ó, mais, exemplo. E por aí vai, ó. Beleza? Então nós já fizemos a concatenação. Eu posso colocar assim, ó, 10 mais 47, né? Igual. E aí nós vamos agora definir essa função aqui igual, que vai ser a função calcular, ok? Então a função atualizar, ela basicamente atualiza o display. Pode até colocar um comentário aqui, ó. Atualiza o display da calculadora. É isso que ela faz. Vamos definir agora nossa função principal, né, digamos assim, que eu vou chamar de calcular. Mas calcular, deixa eu só colocar um PES aqui para não dar erro no código. O que está acontecendo? A indentação, como sempre. Essas indentações às vezes matam a gente. Lembra, olha só, self-res de resultado. Lembra que nós definimos essa variável bem lá no início do código? Que é essa aqui, ó. Que no fim das contas, isso aqui vai ser uma string, né? Que só está adicionando strings. Então, é como se eu fizesse uma palavra aqui, tá? Só estou adicionando letras. No caso aqui seriam números e símbolos, tá bom? É como se eu estivesse adicionando letras na string. Perfeito. Então vamos definir essa função calcular aqui. Para tanto, nós vamos ter que definir. Vamos declarar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu vou declarar um vetor, né, chamado dígitos. Vou declarar um vetor chamado oper, de operador. Tá? E vou declarar também um vetor num de números. E agora o que nós vamos fazer? E agora eu vou fazer uma estrutura de repetição, que é o for i in self has de resultados, ou seja, para cada string ou para cada letra, caractere dentro desse valor dessa string self.has, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro saber, vou primeiro querer saber se esse elemento é um dígito. Então, se if i, ou seja, se o elemento que está dentro do self.has, que é uma string, se ele for um dígito, né, e aí eu vou ter uma função para isso. Então, é um dígito, isDigit. Se for um dígito, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o vetor dígitos e vou adicionar esse elemento. Então, vou adicionar i. Se for um dígito, eu adiciono. Caso contrário, ou seja, else, o que eu vou fazer? Se não é um dígito, é um operador, né? Não tem outra escolha. Aí eu vou chamar oper.append i. Tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. E eu vou adicionar agora em dígitos, eu vou adicionar um asterisco. Então eu vou adicionar aqui um asterisco. E por que isso? Pensa comigo, ó, vamos lá. Vamos supor que eu cliquei no número 1.
Então, o número 1, que vai estar dentro daquele meu vetor do display, né? Aquela minha string, melhor dizendo. O número 1 é dígito? Sim, é dígito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse número 1 no meu vetor dígitos. Agora eu digitei o mais. Mais é dígito? Não, não é dígito. Então, como não é dígito, então, né, ou seja, então, eu vou adicionar ao vetor operador o sinal de mais. E ainda, lá no vetor dígitos, que estava com o número 1, eu vou adicionar o asterisco. Tá? Por quê? Porque, pensa comigo, eu vou digitar 1 mais. Vamos supor que eu digite 1, que eu escreva, né, 1 mais 2. Se eu não colocar esse asterisco aqui, que vai ser um delimitador, se eu não colocar ele, ficaria assim, 1, ficaria 1, 2. É como se ficasse 12. Então tem que pôr o asterisco justamente para separar. Olha, entre o 1 e o 2 eu tive uma operação, que é o mais. Tá? Então é para isso que eu estou colocando esse asterisco aqui. Perfeito? Bom, então nós já fizemos aqui. Nós a separamos em dígitos e em operadores. Perfeito. Então, quando eu sair desse loop, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma outra variável chamada número string, ou seja, tanto é que chama número string, ou seja, eu vou representar agora as minhas strings, né, que eu acabei de separar, em números. Ou seja, vão ser strings representando números. Aí eu vou fazer um join agora, que eu vou juntar os números. Eu separei, ou seja, eu recebi uma string que tem números e sinais, separei o que é número, o que é sinais, e agora estou juntando o que é número. E vou juntar agora o que é apenas número. Então eu vou usar aqui, ó, aspas duplas, ponto, join, ou seja, eu vou juntar quem? Os dígitos, né? E mais, agora essa minha num string vai receber exatamente ela, num string, porém, eu vou usar o método split, que é justamente separar, ou seja, eu vou quebrar onde dentro dessa minha string tiver o meu delimitador, que vai ser o meu asterisco. Perfeito? E mais, agora eu vou chamar J. Para cada J dentro dessa minha número string, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um num. Lembra do num que nós definimos aqui em cima? Só que é com N maiúsculo. Num ponto append J. Perfeito? Bom, vamos dar uma olhadinha. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar uns print para a gente dar uma olhada como está ficando isso aqui. Tá? Por exemplo, vou colocar o print aqui no self, que esse seria o dado bruto, né? No self has de resultado. E vou colocar agora aqui um print. Vamos colocar aqui um print. Aqui, ó, print dígitos, ok? E vamos colocar aqui também um print num string e depois um print em num. Vamos ver o que vai dar aqui, vamos lá. Ah, tá. Aí antes, eu vou atrelar agora essa função calcular ao botão calcular, que é o botão igual no caso, né? Então aqui, ó, nós vamos usar o lambda, dois pontos, self, calcular, self aqui, né? Vamos colocar 1 mais 2 igual, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Então eu digitei 1, porque note que essas três linhas aqui, ó, primeiro,
são desse vetor aqui, ó, porque eu estou printando o self has de resultado. Então, quando eu digitei o número 1, o self has vale 1. Aí depois eu digitei o símbolo mais. Então ele concatenou, ele vai somando string. Então ficou 1, onde esse 1 é uma string, não é um número, o mais, o caractere mais. E depois o 2. Eu coloquei aqui, ó, o 2. Então olha só, tem a sequência certinha, 1, 1 mais 2. Então essas três linhas são exatamente esse vetor, essa string aqui. Né? A string final é 1 mais 2. Depois eu chamo calcular. Aí a primeira string do calcular, é o primeiro print, né? Na verdade, cadê? O primeiro print aqui, ó, dígitos. Que vai ser o 1, o asterisco e o 2. Né? E eu esqueci de fazer um print do operador aqui, ó. Que vai ficar aqui, ó. Só para a gente ver o passo a passo, para você ver o passo a passo e entender. Então vamos print oper. Tá, daqui a pouco eu coloco ele. Mas de qualquer forma, então nós temos o print dígitos, que é esse aqui, ó, 1 mais 2. Então note que quando eu adiciono esse dígito, esse asterisco aqui no dígito, é justamente para separar. No lugar desse asterisco vai entrar o sinal de operação. Porque se eu não fizer isso aqui, esse asterisco, ficaria 12. Né? Ficaria 1, 2. E não tem um sinal de operação no meio. Bom, e aí que tá. Aí depois eu venho e coloco o print número string, né? Porque o número string ele está recebendo o próprio número string com um split, ou seja, eu estou fatiando, né, digamos assim, a minha string onde estiver o asterisco. Então já entrego o 1, o 2. E acaba que acho que foi desnecessário colocar esse num, né? Porque deu exatamente a mesma coisa aqui, ó. Acho que a gente vai poder apagar esse num aqui. Tá. Daqui a pouco, vamos deixar ele. Depois a gente olha se realmente não vai ser necessário. Mas tudo bem. Então, vamos deixar o print aqui. Então, o que nós fizemos? Vocês perceberam que a gente pegou uma string inteira, nós dividimos, separamos o que é número do que é operador. É simplesmente isso. Nós dividimos, fizemos uma seleção do que é número, ou seja, o isDígito, o que é número através desse método isDígito, que já é próprio das classes string, e o que não é string, que são os operadores, que está aqui, ó, no oper, tá bom? Que daqui a pouco a gente vai ver ele aqui. Bom, o próximo passo é fazer as operações. Vou até colocar aqui, ó, operações. Operações. Então, olha que interessante, ó. Se, vamos começar. Se oper for igual, melhor, se oper, né, ou seja, o oper é um vetor, então se a primeira posição do vetor for igual ao sinal de mais, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui uma variável chamada has, de resultado total, estou declarando ela aqui, ela vai receber o número, né, no caso que eu estou chamando esse num aqui, ó. Mas eu acho que vou colocar o número string. Vou tirar esses aqui, vou colocar vou colocar no comentário, né? Porque se der errado é só tirar aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Vou tirar esse print aqui. Então vamos lá. Então vai receber num string na posição 0, na posição 0 mais o num string na posição 1, né? Ou seja, os dois números, ok? Só que aqui eu estaria somando strings novamente, então eu tenho que passar isso para o que? Inteiro, então eu tenho que fazer um cast. Então, ou seja, eu vou pegar esse valor que está na posição 0 do meu vetor, né, no caso do meu vetor num string, e vou transformá-lo em número, no inteiro particularmente. Então eu vou colocar int, a mesma coisa, o número que está na posição 2 do meu vetor. Perfeito? E após isso, deixa eu dar uns espaços aqui. E após isso, nós temos que retornar para o display. Temos que atualizar aquela variável
que é alce resultado. Que é essa variável aqui, ó, alce resultado. Nós temos que atualizá-la agora, né, após fazer a operação. Então, self alce resultado vai ser o que? 7. E agora, olha que interessante. Só que agora eu estou passando um número para uma string. Então tem que fazer o inverso agora. Tem que fazer um cache para string. Então tem que passar do número para o string. De quem? Da variável resultado total. Tá? Então eu defini aqui apenas para a operação mais. Vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer bem simples. 1 mais 1 igual... Errei. Qual foi o erro? O erro foi aqui, ó. Coloquei num string. Vamos dar uma olhada. Então vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Aí sim, é igual a 2. E vamos dar uma olhada agora em tudo que nós fizemos aqui, ó. Então essas três linhas correspondem exatamente a esse vetor aqui. Já que eu cliquei 3 vezes, eu cliquei no 1, depois no mais, no 1. Então eu concatenei, ó, 1 mais e 1 mais 1. Depois, olha aqui, ó, o operador, que é justamente o vetor oper, que é exatamente os elementos que correspondem aos operadores, tá? Aqui eu tenho os dígitos, né, já com asterisco, com o meu delimitador, e tenho o num string com split, ou seja, eu separo tudo o que é número. Então, exatamente isso aqui, a gente não vai precisar realmente, foi redundante eu ter feito essa estrutura de repetição aqui. Olha que bonito, hein? Tá ficando chique. E agora vamos ajustar. Então eu já fiz para a operação, para o sinal de mais, né, para a operação de adição. E agora nós vamos ter que fazer para as demais operações. Perfeito? Vou fazer então agora com a operação de subtração. Então vai ficar exatamente, só vamos dar a operação, né? Só o sinal aqui, ó, menos, tá? Vamos fazer novamente aqui. Agora eu vou fazer para a multiplicação, que é o vezes. Então aqui vai ficar vezes. Ó, no caso asterisco, né? E vamos fazer agora, no caso da divisão. E aqui vai ficar a divisão. Só que na divisão tem uma coisa interessante. Vocês vão ver. Vamos ver. Vocês vão entender. Ó, por exemplo, sei lá, 4 dividido por 5 igual a 0,8, ok? E tem um detalhe. E tem um detalhe aqui. Então, detalhe, por exemplo, se eu quero fazer, ó, digitar agora o 7, olha, deu 4 dividido por 57, não, tá errado. Então, o que a gente faz? Ao final de cada operação dessa aqui, ou seja, quando eu clicar lá no botão igual, ele vai chamar essa função, e após atualizar o meu display, o que eu vou ter que fazer? Eu vou novamente zerar a lista. Simplesmente posso fazer isso aqui, ó. Eu chamo self.has e recebe a lista vazia. Então eu zero tudo, tá? E aí eu consigo fazer a nova operação. Ó, por exemplo, 1 vezes 8 dá 8. Então agora, se eu continuar, eu quero fazer uma nova operação, ó, ele vai apagar. Ele já apagou lá, porque a lista recebeu 0 do resultado. Zerei ela. Então 9 vezes 80, sei lá, 80. 720. Tá? Mas enfim, voltando aqui à questão da divisão. Então vamos por 7 dividido por 69. Olha a quantidade imensa de casas que vai dar. Então o que nós fazemos aqui no caso da operação de divisão? Nós vamos usar o arredondamento. Tá? Nós vamos fazer um round. Então vamos usar aqui, ó, um arredondamento, que é o round. E eu quero, no caso aqui, apenas uma única casa decimal. Uma coisa bem simples. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dividir 7 dividido por 96. Deu 0,1. Perfeito? Então ele sempre vai arredondar para uma única casa. Então, por exemplo, eu quero 96 vezes, sei lá quanto? 743. Tá? Aí note que olha que bonito, ó. Está em tempo real atualizando. Ó. Então eu fiz aqui agora, ó, olha que chique, hein?
Ó, 96 vezes, olha lá, o asterisco, que ele é justamente um delimitador. Então, aqui vai entrar a operação que eu fiz, no caso aqui foi o vezes, que é o operador. Tá? E aqui é exatamente o vetor string, ó, 96 vezes, né, que é o x. E aqui eu identifico qual é o operador, que é o x, que é o de vezes, substituo o x pelo asterisco, e depois, com o split, eu consigo separar os números do operador, tá bom? E é isso. Olha que legal, hein? Mais uma, sei lá, 745 dividido por 697, 1.1, e vai acontecendo aqui, ó, 345, ó, 345 vezes, olha lá, vezes 60, olha lá, 963, igual a 332.235. Então, ficou legal, né? O que vocês acharam? 100 vezes 6, 674 dividido por 963. 10 dividido por 100, 0,1. Então tá aí. A calculadora está pronta. E olha que legal, você acabou de fazer a sua calculadora, não é? É muito simples, é uma calculadora simples, porém, foi você que desenvolveu, isso é importante, porque você vai aprendendo a partir do simples. E com essa estrutura que você acabou de desenvolver, parabéns, você desenvolveu uma calculadora em Python, você está no caminho certo, vai ser um programador de excelência. Mas com essa estrutura base, você agora pode progredir, pode aumentar esse projeto. Você pode colocar aqui um botão de limpar, você pode, enfim, gerar novas funcionalidades, tá bom? Então, eu vou colocar esse projetinho no meu GitHub, tá? O link está aí na descrição desse vídeo. E também vou aproveitar e te convidar para assistir outros vídeos do canal, né? Outras playlists, tem outros projetos interessantes que você vai gostar. E se você chegou aqui e gostou da ideia, gostou do nosso trabalho, então, meu amigo, me ajuda aí. Se inscreve no canal, dá aquele like lá, curte, faz um comentário, o que você achou, tá bom? E visita lá o GitHub e aguarde, porque novos vídeos vão aparecer. Então, finalizamos aqui o nosso projeto da calculadora. Fui! Até mais!